Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial, dia do amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 52, 30 de junho de 2021. Nós queremos dar as boas-vindas para você. Esse curso fala acerca de um conhecimento milenar. Há milhares de anos, a nossa espécie vem se desenvolvendo no planeta, vem procurando sentido e significado. A vida na Terra, até agora, é um fenômeno único, esplendoroso. A complexidade da vida que nós temos no planeta é fantástica, incrível. E há uma intuição humana em todas as culturas humanas de um sentido, um significado, uma direção, uma missão e um propósito. Muitos na vida moderna têm perdido o sentido, a direção, o significado da sua própria existência. Muitos acabam tirando a própria vida porque não encontram nela sentido e significado. Se você se aprofundar nesses estudos, você verá algo impressionante. Escritos que já contam uma sabedoria acumulada de mais de 5.000 anos. Os hebreus datam a sua cronologia no ano 5.800 e pouco. E todo esse conhecimento intuitivo, não propriamente um conhecimento técnico, intelectual, no sentido moderno que nós conhecemos, mas parábolas, alegorias, uma misteriosa chamada, um misterioso chamado à existência humana, coligando as pessoas, dando sentido, dando direção, movendo a vida das pessoas em um pulsar, em uma harmonia. E é tudo isso que você pode encontrar na sabedoria hebraica, na consciência hebraica. Uma divindade misteriosa, uma conexão entre todas as coisas, oniconsciente, que diz à nossa espécie que ela é a culminância de um grande processo evolutivo no planeta. E que ao fenômeno da consciência humana, foi delegada uma profunda missão de integração, de realização, ou seja, compreender o real, compreender que ele está em ação realizadora e propõe ao homem essa integração. Nosso corpo, nossas emoções, nossa mente, nossa consciência, nossa essência, harmonizadas com o pulsar de todo o cosmos, do universo. Nós convidamos a você, estamos num momento muito interessante, estamos estudando a vida do principal patriarca, um verdadeiro entroncamento da nossa cultura ocidental, da qual emergiu toda a consciência dos judeus, também dos muçulmanos e dos discípulos de Jesus e de toda a humanidade. Essa história envolve a toda a humanidade, do extremo oriente ao extremo ocidente, todos envolvidos em uma única pulsação. Então nós queremos continuar a nossa história, preste atenção, veja como que textos tão antigos reservam uma sabedoria e você pode extrair para o teu cotidiano, para a tua vida do dia a dia, um conhecimento extraordinário, o acúmulo de uma sabedoria ancestral que pode motivá-lo no teu trabalho, na tua vida amorosa, nas tuas relações de amizade, nos teus relacionamentos de família, na visão de uma sociedade, na visão de grupo, de você conseguir compreender essa proposta transcendente para a vida humana, encontrar sentido na imanência do teu dia a dia, no fazer do teu dia a dia. Vamos lá, a gente sempre faz uma apresentação do porquê consciência hebraica. Se você perdeu os outros episódios,
você pode entrar no nosso canal do YouTube. É importante falar isso, né? Se você digitar aí no Google Consciência Hebraica, você vai encontrar o nosso canal no YouTube e ali você tem algumas playlists de estudo falando acerca da consciência hebraica, do desenvolvimento da consciência hebraica na história do povo de Israel. Lá estão todos os capítulos antecedentes a essa verdadeira epopeia que nós estamos traçando. Eu estimulo você que procure a nossa playlist. Bom, por que consciência hebraica? Das 4 potencialidades humanas, o corpo emocional, composto de sentimentos, desejos, afetos, mental, responsável pela concepção do mundo, a nossa essência. E essa essência tem 4 expressões: a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. A gente sempre falou de modo geral e agora nessa série, nessa parte da série, nós estamos detalhando. Hoje o nosso registro está ali em vontade, né? Então, nós falamos que a nossa faculdade essencial, ela é responsável pela autoconsciência. Através da autoconsciência, nós percebemos a luz e as trevas do universo, a sua característica celestial e abissal. Por isso, desenvolvemos o arbítrio. E agora entra a vontade. Você percebe que a vontade ela é completamente diferente dos desejos, que está lá na estrutura emocional, e das necessidades, que está na estrutura física. Eu queria comentar particularmente isso com você, né? O que é a vontade? Nós temos necessidades, por exemplo, a fome, o sono, necessidades sexuais, necessidades de autorrealização, de autoestima, né? E nós temos desejos ligados mais à nossa parte emocional, conectada com a nossa parte cognitiva, intelectual, né? Então, nos são apresentadas determinados benefícios, determinadas escolhas, coisas que são para nós melhores, e você, então, tem determinados desejos que é uma elaboração da tua inteligência com a tua via emocional, tua via afetiva. Muito bem, além da nossa necessidade e além do nosso desejo, há uma outra possibilidade. Quando você aciona dentro de você a vontade. A vontade é algo tão poderoso que ela supera até necessidades. Voluntariamente, o animal humano é o único que jejua, por exemplo. O jejum é um ato de vontade. A nossa necessidade é comer, é nos beber e nos alimentarmos. Mas, por um propósito superior, você pode decidir, você pode escolher não mais se alimentar e jejuar. Então, o que para nós é a vontade? Você vê que ela está dentro da faculdade essencial. Continuando, vendo os nossos estudos desde o início, você vai perceber que a nossa cognição, a nossa intuição, ela é capaz de intuir um sentido, um significado, uma missão, um propósito, uma direção para a vida humana. Uma parte da humanidade, uma parte dos homens vão considerar que a vida não tem sentido nenhum, que não há nenhuma divindade, não há nenhuma vida consciente fora da esfera humana. Como há possibilidade de arbítrio, isso é perfeitamente viável e possível. Mas uma parte da humanidade sempre despertará para um sentido e um significado mais profundo da vida. Há um pulsar. Você olhando a harmonia de um complexo, de uma célula, por exemplo, no interior do corpo humano, mesmo a beleza e a harmonia de um vírus, um sistema praticamente material, híbrido, entre o campo da vida e da atividade mineral. A beleza que existe nesse conjunto, até um sistema solar, a um sistema planetário, muitos distinguem, compreendem um design inteligente, que a vida tem um pulsar, uma proposta, de que nós podemos viver com valores simples, associados só ao nosso ego, mas que nós podemos despertar a consciência da virtude, de um propósito, de uma missão, de um sentido.
de valores, valores que são éticos. E nós vemos que podemos integrar a nossa consciência com uma consciência transpessoal, uma consciência que está além da nossa pessoa, com um pulsar que, além de envolver a nossa vida, envolve a vida de tudo e de todos os seres no universo, no cosmos, na visão da integralidade da vida. Essa sintonia entre a minha decisão particular, o meu arbítrio, com o pulsar da vida infinita, de um sentido cósmico para a vida humana, é chamada de vontade. Vontade é esta integração. Você pode notar, por exemplo, que Jesus utiliza muito a palavra vontade em relação ao Pai. Seja feita a tua vontade. Eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, mas quando encontro a tua vontade, eu submeto os meus desejos e as minhas necessidades a um pulsar muito maior do que eu, a um pulsar integrativo da minha individualidade humana e da universalidade cósmica do ser infinito, da divindade que pulsa em uma realização que envolve e convida o meu ser. E nesta integração do meu ser com o ser deste infinito e eterno pulsar da vida, a essa integração é chamada vontade, ou seja, uma decisão de integração do homem com o propósito supremo e infinito da vida. E nós já estudamos aqui, a vida declara, em Gênesis 1:26, Yahvé Elohim Adonai, o ser infinito, declara que quer realizar um ser à sua imagem e semelhança. Essa é uma proposta semiótica, né? Imagem e semelhança. Ou que ela quer gerar filhos, esta é uma imagem biológica. Então há uma grande proposta para você. Uma outra figura é arquitetônica, de engenharia. Ela está construindo um templo vivo para a habitação infinita do seu ser. E está proposto ao homem, à mulher, ao ser humano, ser este templo vivo. Então, esse propósito revelado em muitas dimensões e a consciência da nossa individualidade, deste grande propósito e a nossa integração é chamado no conhecimento da consciência hebraica de vontade. Bom, hoje ficamos aqui, vamos falar sobre o amor no próximo encontro, não perca. Bom, o hebraico para nós é a espiritualidade humana em todos os povos, o judaico mais a história que ocorre no Oriente Médio com um povo com o objetivo da formação do Messias. Como a música clássica, a filosofia, todos os povos têm, mas ela se manifesta na Grécia, na Europa, de um modo particular. Sim, Jesus foi muito apresentado com influência greco-romana, uma maneira helenística. Mesmo Agostinho, Aquino e Lutero, pais da igreja cristã, de um modo geral, independente de ser católica ou evangélica ou protestante, mas eles foram muito influenciados pelo helenismo. E nós queremos um Jesus mais à hebraica. Consciência hebraica é um movimento que procura olhar Jesus com seu olhar original sobre a espiritualidade humana, um olhar à hebraica. Venha com a gente, esse é o curso que vai mostrar o início de tudo e de todas as coisas. Desejamos a você uma excelente viagem, oferecemos o nosso jato cósmico que vai te levar numa odisseia, numa epopeia maravilhosa. Nesse capítulo, nós vamos ver alguns elementos novos e hoje eu vou explicar um pouquinho desses elementos. Andar em fé, quando aprendemos a nossa ilusão sobre o controle. Olha, nós tendemos a buscar controle. O ser humano buscou controlar a temperatura, o tempo, a sua habitação, alimentos, o controle social, o controle da cultura, da moral, enfim. Nós somos controladores e quando isso se exagera em nós nos tornamos manipuladores. Há muitas áreas dentro da sociedade, há muitos seres humanos, nas famílias, há instituições humanas
que buscam controlar e manipular o indivíduo. Controle, em certa medida, sempre será necessário, mas a manipulação, quando você começa a manipular uma sociedade inteira, manipular uma família, manipular um indivíduo, isso vai além do razoável, além do proposto pela divindade. Já é um adoecimento, né? Nós vamos ver um capítulo em Abraão, muito interessante, que vai tratar a respeito desse assunto, ou seja, situações em que nós não temos o controle, simplesmente entendemos que podemos controlar no máximo a nós mesmos, podemos controlar o nosso interior, nada mais, né? Isso desperta em nós dois caminhos: o caminho do medo, que é o que a maioria das pessoas segue. Você sempre vai ter medo da vida, medo das pessoas, medo de um relacionamento amoroso, medo da família, medo de trabalho, medo da sociedade. Quando quem opta pelo caminho do medo escolhe a desconfiança, escolhe a não entrega, escolhe o fato de você estar sempre tenso e ansioso, porque você sabe que o teu controle no fundo é inútil, mas você faz uma guerra verdadeira para tentar controlar pessoas e situações. Quem escolhe o caminho do amor entende um pulsar infinito da vida, entende que a sua escolha pode ser de integração com esse pulsar, e à medida em que essa entrega acontece, você entra em profundo relaxamento. Através disso pode vir um verdadeiro prazer da vida, onde você começa a olhar as coisas não com o desejo de manipular ninguém e também a caminhar pela vida sem medo. Você começa a apreciar a viagem, apreciar o todo da vida. O caminho da entrega, o caminho da fé, o caminho do amor, o caminho da confiança. É um caminho totalmente diferente do caminho do medo. E é isso que nós vamos apresentar para você. A diferença entre os casos de Faraó e Abimeleque com Sara. Olha, nós comentamos aqui uma passagem em curso anterior, né, em capítulos anteriores, do fato de que Sara esteve provavelmente em relações sexuais com Faraó. Nossa conclusão daquela passagem foi que havia uma necessidade de uma qualidade genética através da intimidade, uma transmissão de comportamento, de energia, enfim. Quando você se relaciona intimamente com alguém, isso cria uma marca no teu interior, né? Por mais que seja uma prostituta, que seja alguém que tenha muitas relações, né? No universo nada fica sem marca, né? Aquilo acaba deixando uma marca no interior de uma pessoa. E por uma série de motivos, na passagem anterior com Faraó, a gente entende que pode ter havido essa necessidade dessa intimidade. E nós vamos ver aqui o caso do Abimeleque, onde há um contexto completamente diferente, e você percebe que ali não poderia haver essa influência, não poderia haver essa intimidade. Então é interessante comparar as duas passagens para você ver que há caminhos misteriosos da divindade na vida humana, coisas que a nossa moral não consegue entender muito bem, coisa que o nosso julgamento humano não consegue avaliar. Isso também nos dá muita humildade em relação à vida, em relação a querermos julgar os outros, a querermos apontar e a querermos ter o controle, a tabela do infinito, do ser sagrado, para pesar pessoas. Não é essa a nossa posição. Nós vamos ganhando humildade, vamos ganhando consciência e percebemos que há coisas que nós não temos todas as medidas para podermos avaliar. Muito interessante, isso é sabedoria de vida e inteligência emocional que você vai adquirindo. A renovação biológica de Sara para conceber Isaac. Olha, nessa passagem de Abimeleque nós vamos ver Sara sendo renovada biologicamente. É uma coisa impressionante que acontece. A gente percebe o interesse que ela desperta e
tem uma advertência que mostra que ela foi revitalizada. É interessante nós observarmos a flexibilidade da biologia humana. Então, é um alerta para nós. Se você começa a se achar muito velho, se você começa a ficar resistente à mudança, se você começa a ficar inflexível, começa a achar que na tua vida não há esperança, que o teu tempo já passou, você acelera negativamente a tua biologia, a tua mente, a tua flexibilidade, a tua capacidade de lidar com as coisas. Então, isso não é bom. Preste atenção no nosso trabalho, você vai ver que a renovação da tua mente, a perspectiva de você olhar para você mesmo de uma maneira vital, né? Não se trata de entrar num devaneio, né? Pessoas de certa idade querendo achar que são adolescentes. Isso é doença, né? Isso é anormalidade, normose, né? Que é um comportamento que aparentemente parece normal, mas é adoecido. Não, não é isso. Mas é o fato de você ter vitalidade interior, compreender que em cada idade há uma beleza, há um vigor, há uma vitalidade e que a vida pertence ao infinito e ele pode renová-la de muitas maneiras. Essa imagem interior com referência à vida e essa confiança é fundamental para que você possa amadurecer, envelhecer de uma maneira plena, interessante e saudável. Preste atenção, isso vai mexer com conteúdos aí milenares, lições que podem nos ensinar coisas incríveis no nosso dia a dia. Hebreus, judeus, ismaelitas e gentios, todos filhos de Abraão. Olha, nós estamos vendo aqui um momento incrível da nossa civilização, não só ocidental, mas do Oriente Médio para o Ocidente, né? Nós estamos vendo o pai de todos os judeus, estamos vendo o pai de todos os islâmicos, de todo o Islã, de todos os árabes e também todos os discípulos de Jesus e um homem que, na verdade, para ele é proposto abençoar todas as famílias da terra, envolvendo chineses, japoneses, todos os povos. É só eles estarem abertos. Então, é um momento empolgante, interessante do nosso trabalho. Não perca de entender esses lances que vão influenciar toda a história humana. A parábola de Deus com Abrão, um filho primogênito oferecido em sacrifício. Bom, uma das passagens mais importantes, significativas do desenvolvimento da consciência hebraica é quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Nós vamos contar em detalhes essa história, verificar a importância desse símbolo, uma verdadeira parábola, uma vez que o principal ser humano desenvolvido por Yahvé Elohim Adonai, por Deus, o Pai, a divindade, usando toda a história humana, concentrado em Israel, né, que é chamado o Messias, o Cristo, fruto de uma genética, de um alinhamento genético de um povo, que produz uma extraordinária faculdade física, emocional, mental e espiritual, e que se torna o primogênito da divindade, o primeiro homem a realizar plenamente Gênesis 1:26, tornando-se templo da suprema divindade, tornando-se a imagem e semelhança dela, tornando-se filho da suprema divindade, ele é destruído pela nossa sociedade política e religiosa. E isto, inclusive, está previsto. Esse filho é dado em sacrum facere. A palavra sacrifício não é muito bem compreendida. Sacrum é sagrado e facere é tornar, fazer sagrado. Jesus é tornado sagrado com essa tremenda injustiça. As trevas se levantam, a sociedade humana, nos seus arquétipos mantidos na injustiça, na falta de sintonia com o sagrado e com o eterno, levam, tanto no âmbito religioso, político, econômico, a destruírem este homem. Mas ele, ao ser morto, é gerado novo e tem uma nova vida no domingo de madrugada. Nós sabemos, conhecemos essa história. E a partir daí, a essência dele irá possibilitar
a realização de cada espírito humano numa história impressionante. Tudo isso é simbolizado quando Abraão é chamado para levar o seu próprio filho em sacrifício. Evidentemente, você já conhece o fim da história, esse filho é poupado, mas o Messias, filho do Deus Altíssimo, este não é poupado, ele é levado à morte de cruz, para a sua própria realização e também para a realização de todo ser humano na história humana. Esta saga impressionante, este rito do herói realizado através da vida de Yeshua HaMashiach, do Messias, nós estamos compreendendo cada vez mais, inclusive pelo estudo da genética. O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis a Apocalipse, e nós estamos lendo os escritos hebraicos como uma composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Se você for lendo as escrituras conosco, os escritos hebraicos, pré-messiânicos e pós-messiânicos, ou chamados Antigo Testamento e Novo Testamento, se você passar a ter uma leitura cotidiana, diária, desse texto, você vai perceber que ele tem uma frequência, que ele emite uma vida, que ele emite uma regulação nova da tua mente, das tuas emoções, do teu sistema ético, e você vai passar a ter uma nova sintonia, uma nova frequência de vida e de composição das coisas ao teu redor. Se quiser, é só testar. Começa a meditar todos os dias, leia as Escrituras, um pedaço do Antigo Testamento, um pedaço de Salmos, um pedaço do Novo Testamento, um pequeno trecho, vai colocando sem pretensão nenhuma, apenas como se fosse um programa que você está injetando no teu interior, reprogramando a tua mente, e aos poucos você vai ver a tua fé ser desperta pelas histórias, por todas as parábolas, por tudo que é contado ali, há uma reprogramação do teu interior e a tua vida começa a funcionar numa nova frequência. É só colocar em prática. Todo mundo que exercita e coloca isso em prática, evidentemente, com boa vontade e fé, testifica dos resultados de uma maneira impressionante. Sugiro isso para você. Fica a dica. Muito bem, então o nosso texto está em Gênesis 20, de 1 a 18, e ele diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abrão dito a sua Sara, dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus, em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas, porém se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E o nosso comentário aqui é a diferença do evento com Abimeleque e Faraó. Algumas observações para você refletir sobre essa passagem. E aqui nós vamos falar do controle. Sara era uma mulher que chamava muita atenção, tinha uma beleza muito acima da média. Aquele tipo de mulher que ao chegar num determinado ambiente é notada, é comentada. E Abraão sabia que naquele período em que ele estava vivendo, os homens não respeitavam lei. A lei era da força, não tinha tribunais, não tinha sistema judiciário, não tinha nada. Eram as forças e as armas
que determinavam o que aconteceria. E sabendo da sua mulher, da atratividade, da beleza dela, ele sabia que poderia ser uma presa fácil se alguém tivesse interesse por ela e soubesse que ela era casada, não tinha problema nenhum. Era só matar o marido e ela ficava viúva, então os homens poderiam tê-la. Então, por isso, Abraão combina com ela que ela dissesse que era sua irmã. Isso não era totalmente em verdade, porque ela era sua meia-irmã. Então, havia uma verdade nisso. E ele usava essa meia-verdade em determinadas situações que ele pudesse sentir perigo para a sua vida. Isso aconteceu lá no Egito, e o faraó acabou recolhendo Sara, e pelo que a passagem comenta ali, ela fica muito tempo e provavelmente ele pode ter tido relações com ela. Mas lá não é citado da maneira em que é citado aqui. Isso que eu queria chamar a tua atenção. Então, primeiro, a colocação de Abraão tinha esse objetivo de preservação da vida dele e de todos ali. E é exatamente o que acontece, né? Novamente ele está certo, porque ao ouvir falar sobre a beleza de Sara, ao vê-la, ele pede para que ela seja buscada. E ele então coloca ela para que pudesse tomá-la. Só que quando ele vai, antes dele tomá-la, ele tem um sonho. Então há uma intervenção do sagrado, do divino. E aqui então entra uma reflexão profunda nossa acerca da vida. Nós, como eu falei a princípio, nós tendemos a querer controlar as coisas e no extremo do nosso controle nós começamos a nos tornar criaturas manipuladoras. A princípio nós podemos ter bons motivos para manipular os outros. Manipulamos os nossos filhos porque achamos que isso ou aquilo é melhor para eles, manipulamos o nosso marido porque achamos que podemos ajudá-lo com essa manipulação, manipulamos nossos pais, manipulamos irmãos, enfim. Há uma manipulação defendida por nós por algum motivo que aparentemente seja nobre. E seguimos assim. Mas quando vamos compreender profundamente a nossa existência, nós vamos compreender que, na verdade, nós não controlamos nada, não controlamos a vida, não sabemos o que vai de fato acontecer no minuto seguinte. É uma ilusão do controle que nós temos. E essa fantasia, essa ilusão do controle nos leva à manipulação e nos leva a uma existência falsa, a uma existência que não é real. Aqui nós vemos Abraão diante de um rei que tem força armada, que busca a sua mulher e ele não pode fazer nada. Ele não tem como enfrentar aquela força, ele não tem como lutar e debilitar aquele rei que era rei de um reino ali poderoso, com muitas armas. Então nós vemos um homem que está completamente sem controle sobre os seus fatos. Aí aparece a fé, aí aparece o caminho do amor, aparece o caminho não do medo. Abraão permanece confiante na sua relação com a vida infinita. Ele nada pode fazer, mas ele pode ser. E o ser dele é um ser de fé, caminha no caminho do amor, da entrega e da confiança. E o que acontece? O inesperado acontece. Aquilo que Abraão não pode provocar, mas que a vida pode provocar. Abimeleque tem um sonho. E neste sonho aparece o sagrado para ele e diz: olha, não tome esta mulher. Inclusive ele se defende no sonho. Falou: olha, mas eu só tomei essa mulher porque me falaram que ela era irmã, não sabia que ela era esposa. Mas veja, naquela época, né, um rei tomar uma mulher, matar um homem, ficar com uma mulher, isso representava muita coisa. Né? O problema era a mulher de quem? Né? A mulher de Abraão. E Abraão, que tinha relacionamento íntimo com o sagrado, seguia Yahvé Elohim Adonai. Tinha um Deus na vida dele, e a vida dele estava centralizada nesse ser eterno.
Então acontece esse aviso e o aviso é bem claro, né? Olha, este homem é profeta. Então restitui, pois, a mulher ao seu marido, porque profeta é. Então veja, a diferença não é só porque é uma mulher de algum homem que está passando por lá. Não. A diferença é a posição espiritual do Abraão. Profeta é. Então estimulo você a que você não seja uma pessoa comum, que você não entre na normose da sociedade, não seja um ser normótico, né? Ou seja, que tem valores apenas colocados pelo teu próprio coração, baseado nas suas necessidades e desejos. Compreenda o eterno e o sagrado, entre em harmonia, comece a dirigir a tua vida com valores éticos, com virtude, com princípios, com valores que sejam ligados à vida infinita. E assim você não precisa controlar nem manipular nada e nem ninguém. Você apenas vai controlar a você. Apenas você vai olhar para dentro de você e alinhar a tua vida cada vez mais com o Criador de tudo e de todas as coisas. O mais ele fará. O próprio Messias, no Sermão da Montanha, vai nos revelar essa grande realidade que ele mesmo aplicou na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua harmonia, e todas as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. O que for necessário, o que for preciso, o que você tiver de necessidade, isto não te faltará. Isto será provido a você. Agora, evidentemente, você tem que fazer escolhas, né? Qual é o tipo de vida que você quer? Que pessoa você quer ser? Vinculada a que valores? Dirigido por que fundamentos? Fica aí a pergunta. O quanto a tua vida pertence a um grande ideal? Persegue algo maior do que você? É maior do que o teu ego? É maior do que o teu egocentrismo? É maior do que apenas as tuas pequenas coisas na vida? Meu filho, meu carro, meu marido, meu apartamento, minha casa, meu sítio, meu dinheiro, minha herança, meu. Quanto que é o teu ego é o altar de Deus na tua vida? Quanto que você idolatra o teu ego? Quanto é que você dobra o teu interior para buscar algo mais elevado? Aqui nós vemos a história de um homem que toma essa decisão. Ele compreende um sentido mais profundo para a sua existência e ele harmoniza a sua vida gradativamente, intensamente, cada vez mais com este infinito ser. Isto faz caminhar pelo caminho do amor, pelo caminho da fé, pelo caminho da entrega, pelo caminho da confiança. Ele começa a sentir o pulsar da vida no céu, na terra, em tudo que ele olha, ele começa a sentir um campo harmônico envolvendo o seu ser. Há uma missão, há um propósito, há um sentido, há uma terra prometida, há uma vida pulsando em tudo e dentro do seu interior. Somente neste campo harmônico é que algo como isso pode acontecer. Um rei ser repreendido por causa de você. Então, aqui está a grande diferença, né, da divindade cuidando e dirigindo a vida de alguém. Vamos ver o que acontece na segunda parte da passagem, onde está escrito: E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou-lhes todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade ela é também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher.
E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: vês que te tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou a Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Bom, aqui você vê o zelo, o cuidado da vida com a vida de Abraão. E eu queria te estimular a compreender que isso não é um fato isolado da história. Cada ser humano é especial. Cada ser humano nasceu para cumprir Gênesis 1:26. Cada ser humano surgiu para entrar em harmonia com o pulsar da vida que organizou cada átomo, próton, molécula, quark, cada centímetro da vida que pulsa neste universo. Isso é para mim, isso é para você. Agora, não depende da vida infinita, depende de você compreender isso, de você desejar intensamente isso, de você querer alinhar, de você enxergar um propósito maior para a tua existência. De manhã, ao acordar, você pensar sobre isso. Durante o dia, você andar pela vida, não como alguém que é filho de qualquer um, que nasceu sem sentido, sem significado, sem direção. Não. Você vai andar pela tua existência sabendo que o universo foi formado, que há um propósito, há uma missão para você. Você é um ente especial dentro dessa história cósmica. Há um princípio com você. E por isso você organiza o teu corpo, as tuas emoções, sentimentos, desejos e afetos, a tua mente e a tua concepção da realidade, a tua essência espiritual, a tua consciência, o teu arbítrio, a tua vontade e o amor num pulsar único, numa realização transcendente. Isto vai fazer com que a tua vida se alinhe de uma nova maneira, que resultados novos aconteçam, que a tua mente seja renovada, o teu mindset, a tua programação mental vai ser uma nova programação. Você vai descobrir o que é andar em fé, andar em amor, andar em confiança, andar em entrega. E aqui nessa passagem em particular, nós vemos também Abraão sendo recompensado, ele recebe uma riqueza por isso, um pagamento por isso, pela qualidade de profeta que ele é, aquele rei reconhece e honra a posição de Abraão. E nós vemos algo interessante, Abimeleque faz um tipo de repreensão a Sara. Então aqui nós percebemos o seguinte, ela está prestes a engravidar de Isaac. Depois de muitos anos, ela era estéril a vida inteira, nunca pôde gerar um filho, e ela já estava em idade avançada, havia cessado a sua menstruação, mas nós vemos que há uma renovação incrível na vida de Sara. Ela passa a ter uma nova atitude, e ela estava exalando uma sensualidade, inclusive, porque note só as palavras do rei Abimeleque, a gente percebe essa mudança biológica. Ele diz, olha, e disse a Sara, vês que tenho dado teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que estão contigo e para com todos os outros, estás advertida. Então assim, Sara estava com um olhar que despertava determinados interesses, né? Ela estava com uma nova biologia, uma nova vida dentro dela? Parece que sim. Essa renovação biológica estava preparando ela para conceber Isaac. E aqui nós entramos num aspecto interessante da vida. E eu queria dar essa mensagem para você, colocar isso para o teu coração.
É interessante que a criança ela é flexível, a criança aprende coisas novas todos os dias, ela não tem receio de errar, ela não tem receio de se comportar ou de ser olhada como alguém que está fazendo algo errado, ela não tem ainda a censura da imagem das outras pessoas, por isso ela aprende tudo muito fácil, ela mexe nas coisas, ela tem interesse e curiosidade. E assim, a vida vai nos trazendo marcas, nós vamos acumulando decepções, as pessoas vão envelhecendo e elas vão guardando amarguras dentro de si, não vão perdoando determinadas pessoas, vão ficando endurecidas, vão ficando inflexíveis, vão ficando rígidas, vão ficando cada vez mais ácidas, vão perdendo a fé. E isso promove dentro delas um envelhecimento precoce. Então aqui tem alguns segredos no que está acontecendo com Sara. Sara tem uma verdadeira renovação pela fé, pela esperança, pelo fato do marido dela ser alguém que tem esse despertar de fé, que olhava para uma divindade que dirigia a vida dele. Então, há uma renovação tanto em Abraão quanto em Sara. E eu quero dizer, a tua mente, a tua disposição interior, o teu mindset, a maneira como você vê a vida, está muito influenciada na maneira como o teu rosto vai reluzir, como a tua vida vai se expressar. Se você permanecer ativo, interessado, leve, se você continuar mantendo-se flexível, se sentindo amado e amando, perdoando, restituindo, não guardando rancor, não guardando ressentimento, renovando a tua mente, renovando a tua visão de vida, de juventude dentro de você. Não se trata de você se tornar, inclusive, inadequado, né? Tem gente que simplesmente não quer envelhecer, né? Abomina o fato de estar com determinada idade, né? De ter determinada maturidade. Não é isso que eu estou falando. Você pode ter um esplendor, uma beleza, uma jovialidade, uma atividade, uma inteligência, uma criatividade em qualquer idade, seja com 30, seja com 40, seja com 60, seja com 90, seja com 100 anos de idade. Né? Depende da tua mente. Você pode ser compatível com a tua idade, continuar a ter as marcas no teu rosto, ter mudanças, evidentemente acontecerão na tua estrutura física, mas se você permanecer ativo, renovando a tua mente, praticando exercícios, cuidando da tua alimentação, entendendo que há uma relação tua com a vida infinita, que você tem uma missão, você tem um propósito, para isso você tem que estar saudável, não acumulando no teu interior mágoas, decepções, ressentimentos, ódios, rancores, mas perdoando, pedindo perdão quando você também erra, mantendo bons relacionamentos, mantendo a fé, tendo esperança, compreendendo que há um sentido e uma realização para a vida, isso vai renovar o teu interior. A tua disposição, haverá um brilho, uma beleza dentro de você. E você vai ter interesse em aprender coisas novas. Se envolva com tecnologia, não fique com fobia tecnológica, com medo de aprender as coisas. Né? Eu sempre falo acerca da minha mãe, que está com 84 anos, e ela se abriu para aprender coisas novas. Hoje ela mexe em aplicativo de celular, faz transferência bancária, realiza coisas incríveis com o celular, que às vezes eu vejo até pessoas bem mais novas do que ela e que evitam mexer nas coisas, não querem se mostrar falhas, não querem que os outros vejam ela errar, né? E eu, quando estava passando algumas coisas para ela, eu falei, olha, a criança aprende porque ela não tem receio de errar, ela mexe, ela é livre, ela não está preocupada com o que os outros vão pensar dela, né? Ela não vive controlada pelo que os outros vão dizer dela, ela está preocupada com o que a vida é infinita, o que Deus fala dela, né? A pessoa mais madura vai ficar centrada na divindade, né? Ela não vai ficar controlada pelo que os outros dizem dela. Ou então ela não se identifica só com o que ela faz,
Não é só de o que ela faz que dá valor para ela. O que dá valor para ela é o ser dela. Tá? E também o que ela tem não significa propriamente tudo. Né? O ser dela não está nas coisas que ela possui. Ela possui o necessário para ter uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida grata, com gratidão, com compaixão, com misericórdia no coração. Isso é renovação para as tuas células, é renovação para a tua vida, é renovação para o teu entendimento. Você ouve músicas novas, lê coisas novas, aprende coisas novas, entra em meditação, entra em atividade de vida, cuida da tua saúde, faz o teu planejamento, sabe que você é amado pela vida e que há um propósito para você, procura influenciar positivamente outras pessoas, espalhe a tua fé onde você puder e ela for bem aceita. Tudo isto é o que nós vemos na vida de Abraão e de Sara. Né? Pessoas que têm uma vida longa, são muito longevos, vivem muito depois dos 100 anos e que permanecem com uma atitude ativa, com uma atitude interessada na vida, com um propósito, com uma missão, com uma direção, realizando coisas que são impressionantes e maravilhosas. Então eu deixo essa mensagem para você hoje. Cuidado para você não envelhecer antes do tempo, não envelhecer dentro de você, não tomar atitudes de medo, medo de doença, medo de envelhecer, medo da vida, querendo controlar e manipular pessoas, se tornando com isso uma pessoa tensa, uma pessoa irritada, uma pessoa controladora, manipuladora. Isso vai ser doença para o teu interior e ao invés de produzir saúde em você, vai produzir enfermidade. Né? Então, veja com esse texto quantas coisas nós podemos adquirir para a nossa vida. Deixo para você essa mensagem, medite sobre esse texto. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e você pode saber mais de nós no nosso canal do YouTube. Entre no Consciência Hebraica, tem várias playlists lá. Deixe o seu like no nosso vídeo se você gostou desse conteúdo. Mande o vídeo para alguém que você gosta, indique o nosso canal, faça algum comentário. Isso ajuda o YouTube a te mandar mais vídeos parecidos como esse. Nós também estamos no nosso grupo do Telegram. Lá tem uma biblioteca com tudo que nós já publicamos. Instale o Telegram no seu celular e procure Consciência Hebraica, você vai nos achar lá. Também estamos no Instagram, no Facebook, melhorando. As nossas redes ainda precisam ser bem melhoradas, nós estamos trabalhando. Nós somos um movimento hebraico, que esse Consciência Hebraica, que isso tudo possa falar ao teu coração, renovar a tua vida, te dar uma perspectiva nova para você viver e contagiar outras pessoas. Não perca no nosso próximo encontro. Continuamos na história de Abraão com muita sabedoria para o teu interior. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz esteja dentro do teu interior e te acompanhe por onde você for.